Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E com o verão chegando, muitos brasileiros se preparam para viajar e aproveitar as férias. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade da população do país pretende curtir as altas temporadas. Praia, campo, parque aquático. O verão já está batendo na porta do brasileiro e qualquer indício de um dia ensolarado vira motivo para um bate-volta para curtir as altas temperaturas. E no primeiro ano de algo parecido com a vida que tínhamos antes da pandemia, muita gente começou a se programar para viajar. Teve um aumento significativo, em torno de 48% a 52%, bem diferente do ano passado. Por incrível que pareça, estão buscando, ao contrário do ano passado, estão buscando mais pacotes. Já tudo incluído, inclusive resorts all inclusive, traslados, passeios, de uma forma geral, está sendo essa a busca. E parece que os brasileiros querem mesmo sair de casa. Um levantamento mostrou que 64% pretendem viajar nas férias de verão. Isso é 23% a mais do que o registrado nas férias de inverno. Além disso, 31% pretendem gastar mais. E a pergunta é, qual é o destino mais procurado? Nordeste, de uma forma geral, principalmente as praias do Rio Grande do Norte, Porto de Galinhas, Maragogi, de uma forma geral, é o mais procurado. Depois do Nordeste, os destinos que aparecem na lista dos viajantes de plantão são o Sudeste, o Sul, as viagens internacionais, seguidos de Norte e Centro-Oeste. A média de gasto das famílias varia muito, mas entre aqueles que não vão viajar, o principal motivo é a falta de dinheiro. E muitos brasileiros ainda buscam se organizar financeiramente no período pós-pandemia. Então, esse ano, as pessoas têm que se programar da maneira mais prática, de não se endividar. Então, é aquele negócio, não comprar um futuro para ficar depois reclamando da viagem. Então, às vezes, a pessoa pega um empréstimo ou usa o cartão de crédito para comprar uma passagem e tal, e depois, todo mês vem aquele valor, a pessoa fica, poxa vida, essa viagem acabou me atrapalhando. Então, a viagem tem que ser um prazer. Essa programação deve ser feita com antecipação, porque quanto mais cedo se decidir pelos destinos, você paga mais barato, sobretudo os deslocamentos. Sossego e descanso são os objetivos da maior parte das famílias. A Nelma vai para a Bahia e se planeja muito bem para que as férias saiam exatamente como ela deseja e também, é claro, para que o planejamento financeiro seja prudente e não prejudique o orçamento dela. E a gente se programa por quê? Primeiro, valor, Segundo, férias. É para mim uma palavrinha mágica, férias. Tem que ter viagem, tem que curtir, tem que aproveitar. E principalmente no Nordeste, Porque praia, sol, mar, eu acho que isso tudo entra na mente, na nossa cabeça. E você acha que é essencial, porque é descanso, é corpo, mente. Para mim é primordial férias. Já a Aparecida escolheu um destino internacional. E para isso ela precisa de um planejamento ainda maior, já que os gastos são em outra moeda. Geralmente eu faço assim, faço um planejamento um ano antes. Quando é férias grandes, sem ser feriado, Aí eu começo a fazer pesquisa de pacotes, os lugares que eu vou, eu vejo quem é que vai comigo. Aí, mediante disso, aí eu já vou para a internet e começo a fazer a pesquisa. Importante mesmo é que para esse tipo de viagem é preciso de muita organização. Não tenha dúvida que a melhor forma de fazer uma viagem é planejar, economizar e utilizar, então, em benefício próprio no futuro. Então, se você não vai conseguir viajar nessas férias, a dica para o próximo verão é essa.
Muito planejamento, animação e organização financeira para garantir uma viagem inesquecível para a família inteira. A Receita Federal aumentou o limite de dinheiro em espécie que não precisa ser declarado em viagens internacionais. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O limite passará de R$10 mil para $10 mil, que convertidos ultrapassam aí os R$50 mil. E até esse valor, o viajante não precisará declarar em viagens internacionais. Agora, se ele exceder esse montante, ou seja, se a pessoa estiver com valor acima desse teto, aí sim terá de declarar por meio daquela declaração eletrônica de bens de viajantes. A nova lei também prevê a exclusão de controle para o porte de cheques e cheques de viagem. O objetivo das novas regras é alinhar o controle aduaneiro com as alterações promovidas pela nova lei de câmbio e capitais internacionais, que trata do mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no Brasil e a obtenção de informações pelo Banco Central para a elaboração das estatísticas macroeconômicas oficiais. A nova legislação foi publicada no final do ano passado, mas passa a valer apenas a partir do dia 30 de dezembro de 2022. A primeira parcela do 13º salário já caiu na conta dos trabalhadores e a outra deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um dos melhores momentos para o brasileiro economizar. Fazer compras de Natal, viajar, gastar com folgas e festas. Se para alguns trabalhadores o 13º serve para curtir a vida, para outros o destino é um só. No meu caso, só tem dívida para pagar. A Carolina está entre os 43% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fintech 11, pretendem usar o 13º para pagar contas. Segundo o estudo, dos quase 1.600 trabalhadores entrevistados em todo o Brasil, 67% estão negativados. E o cartão de crédito representa a dívida mais comum entre eles, seguido pelo empréstimo pessoal e pelas contas da casa. A vida não está nada fácil. Se mal dá para pagar as contas, imagine então guardar o 13º. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tentar poupar pelo menos um pouquinho, porque existem aí algumas possibilidades de baixo investimento que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira. A pessoa pode até achar, mas é muito pouco, eu estou guardando R$50 por mês. Vale a pena, porque o que mais importa é o tempo que você vai fazendo essa economia. Então, se todo mês você vai fazendo, claro que um mês ou outro pode falhar, mas se no modo geral você está fazendo uma economia de R$50 todo mês, se você faz isso por muito tempo, esse aqui é o principal efeito que causa quando você vai fazer, então, uma poupança maior. O efeito é a longo prazo, mas o especialista alerta que é preciso começar já. E por que não aproveitar ao menos uma pequena parcela do benefício de fim de ano para dar início a um investimento? E poupar é a dica do especialista para a vida toda. Guardar sempre, não importa quanto. Onde? Ele explica. Se você mantiver aquele dinheiro na conta corrente, acaba parecendo que o dinheiro é para ser usado e não é para ser assim. Então, o que você pode fazer? Aplique em fundos de renda fixa ou fundos DI. Né? Existem outras modalidades, tá? Mas são investimentos, são modalidades que têm um risco muito, muito, muito baixo, praticamente sem risco. Então, você vai ter uma segurança de que lá no futuro, por exemplo, depois de um ano, você vai ter uma remuneração. Não é muito alta, não, mas você vai ter uma remuneração
para esse dinheiro que você está guardando. Outra dica de incentivo ao investimento é criar um objetivo para o valor a ser poupado. Então, uma parte desse dinheiro vai servir para, por exemplo, quando você estiver mais cansado, já não conseguir mais trabalhar, como uma aposentadoria, então vai ser parte. Outra coisa, a possibilidade de comprar um imóvel, ou então de viagem, claro. Então, tudo você vai precisar fazer um plano. Quanto eu preciso gastar para fazer aquilo que eu quero para ser feliz e para ter uma tranquilidade no futuro, e guardar o dinheiro pensando justamente nesses benefícios. Mas o economista alerta que, assim como fará quase metade dos brasileiros, antes de investir o 13º, é mesmo melhor quitar as dívidas e começar o próximo ano com a consciência tranquila, para depois fazer como a Carolina. A analista de RH já prometeu que, assim que pagar o que deve, vai começar a poupar. Para 2023, farei isso. Pode ser muito difícil no começo, um sacrifício muito grande no começo. Mas depois a pessoa começa a acostumar com aquela vida, talvez num padrão um pouco mais baixo, mas ela se acostuma. Ela se acostuma e ainda por cima, ela sabe que tem aquela economia guardada, se precisar de alguma coisa, ela se sente muito melhor, a autoestima aumenta, a alegria, a tranquilidade dela viver a vida aumenta, melhora muito a qualidade de vida, que no final das contas é isso que importa, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, ninguém leva dinheiro para o túmulo, a gente está aqui para ser feliz. Agora, para ser feliz não tem jeito, a gente tem que ter equilíbrio financeiro. Considerado o principal momento para o comércio, as vendas de Natal devem movimentar mais de 65 bilhões de reais este ano. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Se confirmado, o resultado representará uma alta de 1,2% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Os empresários de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estão otimistas com a expectativa no aumento das vendas. A pesquisa foi realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande entre os dias 14 de novembro e 6 de dezembro e envolveu empresários dos mais variados setores do comércio. 77% deles esperam vender mais no período de Natal deste ano que em 2021. Por outro lado, essa expectativa de aumento de vendas no final de ano, neste ano aqui em Campo Grande, é um pouco menor que a registrada no ano passado, quando ela era de 79,6%. A gente nota que, em função desse cenário que nós estamos vivendo, pós-eleição, o mercado não tem respondido bem às medidas que têm sido anunciadas. E isso faz com que o comércio também atue de forma mais tímida. Mesmo assim, o percentual alcançado demonstra otimismo para o comércio da capital no fim de ano. De uma maneira geral, os comerciantes se abasteceram, todos eles estão com estoque. Enfim, tudo promete para que a gente tenha um final de ano bem virtuoso aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A pesquisa ainda apontou que praticamente 1 a cada 3 comerciantes espera aumento de vendas entre 11% e 20%, 1 a cada 4 até 10% e 1 a cada 10 tem expectativa de crescimento de vendas de 21% a 50%. Para quase 3%, o acréscimo pode ultrapassar os 50%. O ticket médio de gastos por consumidor deve ser entre R$ 100 e R$ 200 reais. Para o vice-presidente da Associação Comercial, alguns setores já se recuperaram no pós-pandemia, mas outros ainda estão em fase de retomada. Setores como farmácia, supermercado, material de construção, mesmo veículo, esse pessoal já retornou aos números que tinham antes da pandemia. E alguns setores, como o meu, por exemplo, que é vestuário, esses setores ainda carecem de uma evolução maior para que eles possam performar com os números que se performavam antes da pandemia. Mas a coisa está caminhando para que isso ocorra. O valor do aluguel residencial subiu no mês de novembro. O acumulado do ano ficou 3 vezes acima do valor da inflação. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 0,79% mais caros em novembro em relação a outubro. Segundo o índice Fipesap+, a alta foi quase o dobro da registrada pelo Índice Nacional de Preços ao
consumidor amplo, considerando a inflação oficial do país, que avançou 0,41% no mesmo período. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Entre as capitais, os maiores avanços do mês foram em Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Salvador. Entre todas as cidades, São José, em Santa Catarina, lidera o ranking geral com um aumento de 5,55% em novembro. Na sequência, aparecem Barueri, em São Paulo, e Praia Grande, também em São Paulo. No balanço parcial de 2022, a alta acumulada avançou 15,53% de janeiro a novembro, 3 vezes acima da inflação no período de 5,13%. Também neste recorte, todas as 25 cidades apresentam aumento nominal. Entre as capitais, os maiores avanços do ano foram em Florianópolis, Goiânia, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José também lidera a lista entre as cidades, com aumento de 39,29% em 2022. Uma medida provisória publicada no Diário Oficial na última quinta-feira deve abrir crédito extraordinário para a Previdência Social. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 7,5 bilhões de reais para a Previdência Social. A medida é autorizada pela Constituição em situações imprevisíveis e urgentes. O crédito da MP atende à nova Previdência e está dividido em 2 programações. 1 bilhão e 700 milhões de reais vão para a compensação previdenciária e 5 bilhões e 700 milhões de reais são destinados a benefícios previdenciários. Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos em novembro, o governo afirmou que os gastos cresceram muito com a aceleração das análises de requerimento e redução das filas de espera, deixando o governo sem margem no orçamento nos últimos meses do ano. A fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, haviam mais de 1.865.000 requerimentos em análise. As despesas obrigatórias foram estimadas em mais de 22 bilhões de reais e 70% do valor corresponderia à Previdência. E olha só que alarmante, entidades ligadas à proteção animal realizam a campanha Dezembro Verde com o objetivo de alertar a população sobre as graves consequências do abandono de animais. Segundo a organização não governamental, no período de férias, o crime aumenta em 60% na comparação com outros meses do ano. O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o motorista joga de dentro do veículo prata um filhote de cachorro. Neste outro caso, é o carro vermelho que para no meio da rua e abandona o cãozinho, que chega a correr atrás do veículo quando ele vai embora. O abandono acontece até em locais mais movimentados como esse, onde os ocupantes do carro largam o animal enquanto pedestres e carros passam pela rua. A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 30 milhões de pets abandonados no Brasil, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. E esses números podem ser ainda maiores, porque, de acordo com organizações não governamentais, como essa em que nós estamos, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, os abandonos cresceram exponencialmente após o período mais crítico da pandemia. De metade de 2021 até o começo de 2022, o pós-pandemia foi muito grave, por quê? Juntou aí as pessoas já com problemas financeiros, econômicos, aquela pessoal em casa. E primeira coisa, nós temos que cortar a despesa. E por onde que chegou? Infelizmente, foi nos animais. A ONG que o Richard dirige não trabalha com resgate de animais abandonados por falta de espaço para atender a todos, mas auxilia no acolhimento, inclusive de vítimas de maus tratos. Esse é o Thanos,
Nós recebemos uma denúncia no bairro Olímpico, era uma residência que ele estava preso numa corrente. Primeiramente, a gente já achava que era uma corrente, que ele não conseguia nem sentar de tão curta que era essa corrente. Mas quando a equipe se aproximou do cão, o choque foi ainda maior. A gente viu que não era uma corrente, era um cabo de aço. Esse cabo de aço, tanto tempo que esse animal estava preso, o cabo de aço comeu a pele, entrou no pescoço dele, tanto que ele teve que fazer uma cirurgia aí, abriu um tanto assim, retirou cirurgicamente esse cabo de aço, resgatamos ele, trouxemos para cá, cuidamos, operamos e hoje ele se tornou aí o xodó da ONG. Outra paixão dos voluntários é esta cadela. E a Kinder foi um outro caso que nós recebemos aí um Uber, um motorista de Uber, que estava passando na Presidente Kennedy aqui em São Caetano e encontrou esse animal aí grávida, prenha. O parto não foi normal, foi um parto complicado, teve que fazer cesárea. E a cirurgia foi um sucesso. Aqui estão 3 dos 7 filhotes que a Kinder teve na ONG. Os outros 4 foram adotados, mas um deles será devolvido. Viagem, final de ano, com certeza essa pessoa vai para algum lugar, não tem com quem deixar e vai devolver o animal. É para que histórias como essa não se repitam, que a adoção acontece diante de uma longa e rigorosa entrevista com o futuro tutor, que precisa entender que está prestes a assumir a responsabilidade que se deve ter com um filho. Um filho. E não só um filho que vai trazer problemas, um filho que vai trazer despesas, um filho que vai tentar fugir, um filho que vai ficar doente. Então, a gente brinca que é até o mais complexo. Por quê? O tutor, quando ele vem adotar, nós questionamos ele vai adotar um gato, mas sua casa é telada? Você já teve gato? Tem alguém com alergia? Porque são todas empecilhos que a gente sabe que vai voltar esse animal se nós não tentarmos aí barrar ao máximo. A Ornella não precisou responder questionários. Foi ela mesma que encontrou abandonados os cachorros que hoje chama de filhos. Mas mesmo sem precisar passar por processos de adoção, antes de assumir o compromisso, avaliou se realmente conseguiria cuidar dos bichinhos. Sim, inclusive também falei com outras pessoas que são próximas de mim, né, para saber se eu também teria um suporte, né? No caso, por exemplo, a minha mãe, a família do meu namorado, né? Porque às vezes a gente precisa da ajuda deles também, então é muito importante essa rede de apoio. Uma análise muito importante, já que a ausência dessa rede de apoio é o que, segundo Richard, muitas vezes impulsiona o abandono, especialmente em períodos de férias, quando muitos viajam, não têm com quem deixar o animal e então cometem o crime de maus-tratos, enquadrado na Lei Federal 9.605, sem nenhum pudor. Então, que as pessoas se conscientizem que é crime, é punível, dá cadeia e fica moralmente fichado perante a sociedade. E deve ser mesmo, porque é um crime absurdo. Veja a seguir. Brasil vive explosão de casos de dengue neste ano, que pode terminar com recorde de mortes pela doença. E ainda vamos descobrir a origem do panetone, uma delícia que não pode faltar na ceia de Natal. Nós voltamos em instantes. Até já! O Ministério da Saúde apontou alta de 26% nas internações das crianças pela doença só neste ano. Para os pediatras e infectologistas especialistas, o crescimento é consequência da falta da vacinação nesse público menor de 5 anos. A vacina é desenvolvida em parceria com a empresa americana HDT Biocorp e usa a tecnologia RNA que carrega parte do código genético do vírus, capaz de ajudar na resposta do corpo contra a infecção. O diferencial é que essa tecnologia garante uma resposta imune mais duradoura e pode ser usada em outras vacinas além da Covid-19.
Em outros estados, os cientistas também trabalham para aumentar a oferta de imunizantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Fiocruz foi selecionada pela OMS para desenvolver uma vacina com a tecnologia RNA mensageira. Já em Minas Gerais, a Universidade Federal está desenvolvendo uma vacina com matéria-prima 100% nacional, combinada entre duas proteínas. Para a Anvisa, investimentos em pesquisa significam mais independência e competitividade para o Brasil. Voluntários devem começar a ser testados ainda esse ano. E ainda falando sobre saúde, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde mostrou que apenas uma vacina atingiu a meta esperada em 2022. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaimo. A BCG, conhecida como a vacina da Marquinha, que protege contra a tuberculose e outras doenças, foi a única que atingiu a meta de vacinação, com 90% das crianças com menos de 1 ano vacinadas. E mesmo com esse índice, existe uma preocupação muito grande com relação aos baixos números da vacinação das crianças no Brasil. Segundo dados da Fiocruz, a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, a tetraviral, que protege contra as mesmas doenças que a tríplice, com mais a varicela, e a hepatite A, o número de vacinados é ainda menor. A cobertura dessas vacinas é de menos de 50% do público-alvo. A cobertura nacional contra DTP, poliomielite, pneumocócica, meningite C, hepatite B e influenza tipo B ficou acima de 70%. Um número bom, mas ainda abaixo da meta de 95%. A imunização contra a febre amarela só chegou a 55% da população-alvo, quando o objetivo era aí de 100%. Esses dados preliminares indicam uma tendência de queda aí dos últimos 10 anos e todas essas vacinas são oferecidas de forma gratuita no Sistema Público de Saúde. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou que a confiança na ciência e nas vacinas caiu entre os brasileiros. Mesmo com a queda, a maioria da população diz confiar na ciência e no papel dos imunizantes. Um dos principais pontos da pesquisa foi a diferença mostrada em cada região. Em um panorama geral, aproximadamente 30% dos brasileiros disseram confiar pouco ou não confiar na ciência. Já na região centro-oeste, 43% da população tem essa opinião. Números que caem para menos de 30% nas regiões sul, sudeste e norte. Em relação às vacinas, quase 90% dos entrevistados concordaram que elas são importantes para proteger a saúde pública. Embora 1/4 dos entrevistados acredite que as empresas farmacêuticas escondem os perigos dos imunizantes e que quase metade deles afirmam que os efeitos colaterais são um risco. Quando foram perguntados de forma específica sobre a Covid-19, 73% afirmaram que as vacinas ajudam a acabar com a pandemia. No entanto, aproximadamente 13% não pretende tomar a dose de reforço. Para chegar aos resultados, foram realizadas entrevistas domiciliares pessoais individuais, com 2.069 pessoas, com 16 anos ou mais, no período de agosto a outubro deste ano. O Brasil vive uma explosão de casos de dengue neste ano, que pode terminar com recorde de mortes pela doença. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença que vem atingindo todas as regiões e deve se manter em alta nos primeiros meses de 2023. O Brasil registra uma explosão de casos de dengue. O número de contaminados no ano é quase o triplo do contabilizado em todo o ano passado. Os dados parciais apontam para 1.400.000 casos prováveis da doença no Brasil em 2022. Em 2021, foram 544 mil infectados. A capital federal é a que tem o maior registro de casos. Por lá, já passam de 67 mil confirmações. E Goiânia aparece na sequência, com quase 54 mil contaminações. Além disso, o total de mortes por dengue em 2022 já é maior do que o registrado nos últimos 6 anos. Até a primeira semana de dezembro, 978 óbitos foram confirmados. Segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, outras 98 mortes estão em investigação. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença que vem atingindo todas as regiões. Se confirmadas as projeções,
2022 pode terminar como o ano mais mortal para a dengue no Brasil. O número de mortes deve ultrapassar 1.000. Um registro alto como esse só aconteceu na década de 1980, quando a doença ressurgiu no país e começou a ser mais frequente, com ciclos de maior e menor intensidades. Especialistas indicam que as projeções de alta também devem se manter nos primeiros meses de 2023. As chuvas e os dias quentes colaboram com o aumento de mosquitos da dengue. Por isso é importante eliminar os criadouros para evitar que ele se prolifere, esvaziando locais onde há água parada, como pneus, pratos de vasos e objetos que ficam acumulados pelo quintal que podem funcionar como reservatórios para a reprodução dos mosquitos. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da telesaúde, com o objetivo de fortalecer o atendimento médico à distância. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados já foi discutido e aprovado pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. O projeto regulamenta a telesaúde, autorizando consultas e outras terapias à distância, através de tecnologias da informação. A medida abrange todas as profissões de saúde regulamentadas e determina que as tecnologias utilizadas sejam seguras e com transmissão de dados e imagens de forma adequada e confiável. Os atos dos profissionais de saúde durante o atendimento remoto têm a mesma validade do atendimento presencial, ou seja, receitas e atestados não poderão ser contestados. Os profissionais de saúde terão autonomia para definir se o procedimento a que o paciente deve ser submetido pode ou não ser realizado com o atendimento remoto. O paciente também precisa concordar com o atendimento à distância. O texto aprovado pela Câmara, que segue agora para a sanção presidencial, também define que as empresas que se propuserem a prestar este tipo de atendimento precisam ter pelo menos um diretor médico. O Conselho Federal de Medicina informou em nota que concorda integralmente com o texto aprovado pela Câmara. A Confederação Nacional da Saúde, que representa as instituições privadas de saúde no país, diz que a aprovação da medida é fundamental, porque se encerraria no final deste ano o período de autorização da telesaúde por conta da pandemia, e uma nova lei se fez necessária para garantir a continuidade desse tipo de atendimento. Destaca ainda que é necessária regulamentação para evitar precarização de profissões. Os deputados garantem que a medida vai ajudar no acesso e universalização da saúde. Garantir atenção, principalmente nos vazios desse país, onde a telesaúde e telemedicina são tão importantes para garantir acesso, orientação, atenção primária no nosso país e no Sistema Único de Saúde. Aqui a gente está falando de acesso, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de sustentabilidade para o SUS. O texto também prevê atendimento remoto na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde foi procurado para explicar como a medida funcionará, mas não deu resposta até o fechamento da reportagem. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está fazendo um alerta aos aposentados. Nem sempre é um bom negócio entrar com um pedido de revisão de vida toda do benefício. Algumas vezes, o interessado pode sair perdendo. Após a aprovação da chamada revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal, aposentados têm recebido ligações de empresas e escritórios que se valem da novidade para tentar aplicar golpes. Por isso, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está emitindo um alerta. A revisão da vida toda não contempla todos os aposentados e não é vantajosa em todos os casos. É necessário uma análise criteriosa de cada benefício para verificar se vale a pena pedir a reanálise do pagamento. A revisão da vida toda só vale para aqueles que tinham altos salários até 1994. A orientação é fazer o cálculo antes de acionar a Justiça, para verificar se efetivamente a revisão trará benefício para o cidadão. Além disso, não passe dados nem forneça informações pessoais por telefone ou e-mail para pessoas desconhecidas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E mudando de assunto, a ONU elegeu a Mata Atlântica entre as 10 maiores referências em restauração.
Com o reconhecimento, o bioma ganha prioridade para receber financiamentos. O anúncio sobre o reconhecimento da ONU sobre a Mata Atlântica veio durante a COP15, a Conferência da Biodiversidade da ONU, que até o próximo dia 19 visa concluir o próximo acordo global sobre o tema. O assunto é prioritário para a Agenda das Nações Unidas, que definiu o período de 2021 a 2030 como a década da restauração. Com o reconhecimento, o bioma ganha prioridade da ONU para receber financiamento e apoio técnico para a restauração. A Mata Atlântica já havia sido reconhecida como uma das regiões prioritárias para a conservação global, devido à alta concentração de diversidade biológica e de espécies endêmicas associada ao alto risco de extinção. Cerca de 700 mil hectares já foram restaurados na Mata Atlântica e o objetivo do Pacto pela Restauração da Mata é chegar a 1 milhão de hectares em 2030 e 15 milhões em 2050. A importância da restauração é simples. O bioma é responsável pela produção de 50% dos alimentos consumidos pela população brasileira e emite somente 26% dos gases de efeito estufa do setor agropecuário do país. Nos últimos anos, porém, o desmatamento na Mata Atlântica voltou a crescer. O desmate no ecossistema cresceu 66% entre 2020 e 2021, se comparado ao período anterior, entre 2019 e 2020. Em contrapartida, o reconhecimento gerou uma movimentação no governo brasileiro. Isso porque o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha anunciou o acréscimo de 37 bilhões de reais às contribuições atuais do país, que atualmente somam 252 bilhões de reais para o Fundo da Década da Restauração da Biodiversidade. Esse dinheiro será útil para a preservação e, principalmente, a manutenção dessa fonte de vida chamada Mata Atlântica. Para grande parte dos brasileiros, o panetone é indispensável nessa época do ano. Além do mais comum, com frutas cristalizadas, ao longo do tempo, vários outros sabores foram criados para atrair os mais diferentes paladares. Mas, apesar de tão tradicional por aqui, a iguaria tem origem na Europa. E nós vamos agora saber como surgiu essa receita de sucesso. Acompanhe na reportagem de Maria Clara Leite. Quando o Natal se aproxima, ele é presença garantida no café da manhã ou da tarde, sobremesa, no almoço ou jantar. E um dos presentes mais cotados pelos brasileiros. Tem essa sensação de família, de infância, de aquele tempo que a gente se reúne. Minha avó fazia panetone, né? E ela falava paletone. E a gente achava muito engraçado. Então, quando a gente vê os panetones, me remete sempre a essa época de Natal da minha avó, da reunião da família, né? Era muito, muito bom. A Rosalba até se emociona ao falar sobre o assunto. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do menino Jesus. Que maravilhoso! Eu amo o panetone. O Brasil é um dos países que mais consomem o produto em todo o mundo. E essa é mais uma paixão nacional que chegou ao país com os imigrantes italianos. Diz a lenda que o panetone nasceu em Milão depois do erro de um padeiro. Na véspera de Natal, o homem teria se enganado ao jogar frutas na massa de pão e, para consertar a falha, acrescentou ingredientes que formaram o que hoje conhecemos como panetone. Na maioria dos casos, são os padeiros que confeccionam os panetones. Mas aqui nessa padaria famosa na região central de São Paulo, onde estamos hoje, é um pouquinho diferente. São os confeiteiros, os autores da obra. E são eles que vão nos mostrar como é que é a produção dessa iguaria. Primeiro, eles preparam a massa, que é muito bem misturada nesta batedeira industrial. E os ingredientes
Água, farinha, fermento e essa mistura especial que já vem pronta. Mas eu vi aqui também, Luiz José, que tem essa essência de panetone. Essa daqui vai em qual momento? Essa daqui, a pré-mistura já vem com a essência. A gente coloca um pouquinho só para dar mais um sabor a mais. Aí são acrescentadas as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate. Depois dele pronto, ainda vai recheado com a trufa. E fica irresistível. Por aqui, os panetones são produzidos o ano todo. Só que aí tem aquela data específica, final do ano, a época sazonal. A partir de novembro a gente já começa a produção já de panetones, exposições, que a época já chega natalinos, aí já retoma já nossas bastante encomenda, exposições para de vendas. E nos dias que antecedem o Natal, a Bela Paulista produz cerca de 1.000 unidades por dia. E a expectativa é de que mais de 30.000 panetones sejam vendidos até o dia 25 de dezembro. Em todo o país, a Associação Brasileira de Supermercados prevê alta de 10% nas vendas do produto nesse mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. E esse casal deve contribuir para que essa meta seja alcançada. Provavelmente a gente vai comprar alguns, né? Todo ano a gente sempre dá para alguém, né? Ou a gente recebe ou a gente dá. Panetone vale como presente também, com certeza. Para presentear, além dos tradicionais, tem vários outros sabores. O maracujá, limão e além deles também, a gente também faz também os minis de doce de leite, mini trufado de chocolate. São opções para todos os gostos e bolsos. A Rosalba já deu alguns de presente. Agora está só esperando ganhar o dela. Quem sabe, né? Daqui pro dia 25 a gente ganha um panetonezinho. Que delícia, hein? Vamos comer muito panetone. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!